Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, feliz 2025, aí mais uma vez agradecer aos nossos parceiros, nossos seguidores aí, os nossos clientes aí. Hoje a gente vai falar de uma medida que tem deixado aí os contribuintes de cabelo em pé, chamada medida PIX, né? Medida provisória PIX. Fizemos juntado um apanhado aí das principais dúvidas que têm sido remetido aqui aos nossos colaboradores e nós vamos dirimir um pouco dessas questões, das preocupações, dos conceitos, o que diz a medida, enfim. A gente vai trazer isso para vocês aqui. Eu me apresento, sou o Cleiton Henrique, fundador da Alta Performance Gestão Empresarial, e gostaria que você nos seguisse aqui, aperte o sininho aí, comente, dê o seu like aí, e temas aí, novos temas aí a respeito de questões fiscais, contábeis, folha de pagamentos e tributárias serão sempre muito bem-vindos. Então eu vou chamar a vinheta aqui e na sequência a gente volta para falar aí desse tema que vem deixando aí o pessoal aí, tanto os empresários quanto os contribuintes, de cabelo em pé. Até já! A ALP é a solução que você precisa para desburocratizar e otimizar a gestão do seu negócio. Então voltamos aqui, pessoal, nós vamos falar da medida 2219 de 2024, editada lá em setembro, que passa a valer agora a partir de janeiro de 2025, que trata da movimentação dos PIX. Vou pôr aspas aqui do PIX, das pessoas físicas acima de R$5.000 e pessoas jurídicas acima de R$15.000. E essa nova obrigação já se trata de uma discussão política, grupos de WhatsApp, do qual alguns eu participo, e virou uma guerra política. Mas vamos desmistificar aqui, ou melhor, vamos trazer as preocupações também, as principais delas, para que você possa aí tomar suas medidas individuais. Isso é uma questão muito individual de cada um, para saber aí os riscos inerentes que eventualmente você esteja correndo. Então, primeiro ponto, é só o PIX que a Receita Federal, a partir de agora, tende a monitorar no detalhe? Não, pessoal. Persiste lá a movimentação do DOC, que não é mais usual, do TED, depósitos em dinheiro, toda a movimentação, portanto, ela passa a ter, principalmente também cartão de crédito, ela passa a ter o viés ali de identificar se esses gastos, essas transferências, esses recebimentos, esses pagamentos são compatíveis com a sua renda. E uma questão que todos perguntam aqui é o seguinte, pessoal, a Receita Federal ela já não tinha o acesso a essas movimentações? A resposta é o seguinte, desde 2003 já é uma obrigação dos bancos, eu vou colocar os principais bancos aqui, eles já entregam a e-financeira para a Receita Federal. A grande diferença, ao meu ver, é que antes ela entregava os saldos de entrada e saída desses contribuintes, enquanto que a nova medida ela tende a fiscalizar ou monitorar as transações individuais, ou melhor, as transações analíticas. Isso é um ponto totalmente preocupante, porque enquanto você tinha a transferência de saldo, a transferência de informações, agora o analítico ele se torna muito mais produtivo ao olhar do fisco, obviamente, né? E qual que é a diferença do que nós tínhamos para o atual? Agora você tende as obrigações não só para os grandes bancos, aí vou citar algum deles, Bradesco, Itaú, agora você ingressa com as plataformas digitais, bancos digitais que cresceu absurdamente, eles oferecem as menores taxas ou até movimentações isentas de pagamento de taxa, e isso é um atrativo para os contribuintes que migraram para essas plataformas e elas entram no rol das obrigações. E olha só, inclusive aquelas operadoras, aquelas grandes empresas de varejo que fornecem crediário às pessoas físicas na compra, principalmente de imóveis, estarão sujeitas aí à entrega dessa obrigação. Portanto, você aumenta demais o leque de oportunidades aos olhos do fisco. E a legislação retroage, pessoal, essa também é uma dúvida e uma preocupação. Bom, o que nós temos para essa instrução normativa, que ela é válida a partir de 2025, onde de janeiro ao primeiro semestre de 2025, essas grandes operadoras, esses bancos, eles entregarão a obrigação
em agosto de 2025, referente ao primeiro semestre, e o segundo semestre será entregue em fevereiro de 2026. Quanto a retroagir ou não, aqui abre-se um precedente para uma pequena discussão. Por quê? Nos meios convencionais, o fisco ele tem 5 anos para retroagir na movimentação dos contribuintes e pessoa física e da pessoa jurídica. Portanto, nós não estaremos isentos a eventual curiosidade do fisco para analisar esse passado, tá? E uma pergunta aqui que é extremamente relevante que nos chega é: o PIX será taxado, pessoal? Bom, primeiro que não há previsão constitucional para você taxar o PIX. Ele por si só, a transferência, ele não tem cobrança de impostos. No entanto, pessoal, ao passo que você aumenta o monitoramento para essa pessoa física e essa pessoa jurídica, é uma tendência de se arrecadar mais, porque, obviamente, se eles controlarem essa movimentação, e eu vou falar isso um pouquinho adiante, e as pessoas começam a pagar impostos porque estão acima do teto de isenção da tabela do imposto de renda, obviamente isso é uma tendência a você aumentar os impostos, né? E o que eu devo me preocupar? Pessoal, operacionalmente você não deve se preocupar com nada, tá? O que você tem que fazer é você fazer um planejamento para saber se a sua vida fiscal ela faz sentido permanecer no status quo, ou seja, como era antes, ou você deve tomar algumas medidas e algumas preocupações. Mas operacionalmente isso não muda. Eu vi alguns vídeos, eu vi alguns comentários de pessoas falando que os contribuintes devem se autodeclarar. Ou seja, toda a movimentação acima de 5 mil para pessoa física, eu devo ir na minha declaração de pessoa física, ou uma nova declaração que o governo venha a instituir, e fazer essa autodeclaração. Não é o caso, pessoal. Quem está obrigado a fornecer essas informações para a Receita são as grandes operadoras através da e-financeira. Quais os exemplos maiores de preocupação? Pessoal, eu vejo muitos apostadores de bets, recebem bastante dinheiro, bastante movimentação acerca do ganho desses jogos online, claro, né? Pessoas que fazem rifa, né? O tempo todo ali, semanalmente, muitas rifas. A centralização de cartão de crédito nas famílias, às vezes uma única pessoa tem um nome bom, então é utilizado aquele cartão e aquilo se torna um valor que certamente vai ser incompatível com a sua renda, e trazendo os Uber também, né? Vamos lembrar que é fato que os Ubers que tornaram essa profissão como carreira, via de regra, ele tem um rendimento acima de 5 mil reais, portanto, ele deve se preocupar. E agora, trazendo para o âmbito empresarial, o colaborador que ganha por fora, né, pessoal? Às vezes o empresário paga uma parte dentro da folha e outra fora, ou paga 100% fora da folha. A gente tem que lembrar que essas pessoas tendem a ser fiscalizada ou monitorada e aí partir para um pagamento ali do imposto de renda seguindo a tabela progressiva que pode chegar a 27,5%. E aí também a Receita monitora não só quem recebe, mas quem paga. E aí como é que está a contabilidade quando sai o dinheiro para esse colaborador? Então devemos aí nos preocupar ou oficializar ou desenhar um planejamento tributário para essa PJ ou para essa pessoa física, com o objetivo de diminuir ou regularizar esses riscos, né? Então, por exemplo, para algumas, como o próprio Uber, de repente eu abrir um MEI não seria a melhor alternativa, já que a carga tributária é pequena, de repente a renda se torna compatível dentro do teto anual ali do MEI. Para essa PJ que trabalha por uma empresa que recebe por fora, não é melhor oficializar e deixar 100% regular? Ou eventualmente você fazer um contrato de prestação de serviço? Nós já falamos da pejotização aqui em outros vídeos, então cabe a análise aí desse rendimento individual de cada pessoa. E aí trazendo aqui, não politizando a questão, mas é uma medida boa ou ruim? Pessoal, ao meu ver, eu acho que a gente tem que ter uma questão igualitária no país, onde todos pagam impostos e eventualmente a gente tem esse retorno desse, aspas, investimento, né?
em educação, em saúde, etc. e tal. Mas, tendo em vista que dentro do Brasil, aliás, aqui no país, nós temos orçamento secreto, nós temos cartão corporativo, que só aumenta esse limite, esse gasto mensal, do qual eles impõem sigilo de 100 anos, não me parece razoável uma medida como essa, né? De repente, esse pequeno empresário, ele está lutando, ele tá ali numa luta diária para manter a sua família, etc. Será que o ano que vem, na entrega da declaração, ele não vai acordar ali com um valor absurdo de imposto de renda, eventualmente já municiado ali de um auto de infração? Aliás, pessoal, uma coisa que passou batido, passou despercebido, eu não vi ninguém comentando, é que a tendência, segundo o comunicado da Receita Federal, é que na declaração pré-preenchida, todos sabem aí que nós temos aí agora a possibilidade de trazer essa declaração pré-preenchida, esses valores dessa movimentação eles já estarão lá na declaração pré-preenchida, ou seja, nós não temos mais como esconder esses valores de movimentação. Em outras palavras, isso já deve aparecer como rendimento tributável. E aqui eu acho que é a grande preocupação, e volto a dizer para você procurar um especialista para dirimir essas questões para o que mais se adequa à sua realidade. Tá certo? O que eu tinha para hoje era isso, pessoal. É bom tomar todos os cuidados, não sabemos aí a fundo o grau de monitoramento que isso vai ser exercício, já que o fisco terá o poder de monitorar essas movimentações, mas ao que tudo indica, é bem preocupante. Tá certo? Então, não deixa de compartilhar o nosso conteúdo, nos segue aqui no nosso canal, dê o seu like, escreva para nós aí as suas dúvidas, eventuais conteúdos que vocês queiram acompanhar, e nós estaremos aqui todas as quintas gravando os conteúdos para vocês com oportunidades, cases de sucesso, entre outras novidades na legislação. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.